É claro que a vantagem europeia vai existir sempre. É primeiro contra terceiro mundo. É 1 bilhão de euros contra 1 bilhão de reais. E 1 bilhão de reais agora o Flamengo está conseguindo fazer isso. Mas não é 2, sabe? Vai a 2, acaba em 4. Vira em 3, acaba em 6. Isso está na cara que não foi. O maior elogio... Vai a 2 em 10 minutos, mas se vai a 4, acaba em 4-2, não acaba em 4-0. O maior elogio que o Flamengo recebeu hoje foi a maneira como o Bayern jogou. O Bayern, ele jogou ligado, fazendo pressão alta. Para fazer pressão alta, tem que ir lá 3, 4, 5 na frente. A linha de trás tem que estar ligada para avançar, porque senão... Então, o que os caras falaram lá no vestiário, assim? Eu imagino, assim, ó... espiritismo de... Olha, gente, a gente é melhor do que eles, entendeu? Mas se não correr com esses caras aí, não vai dar. Não vamos jogar com o Auckland, não vamos jogar contra o Bambala, não. Vamos ter que jogar ligado, porque senão eles ganham da gente. Eu acho que me surpreendeu, Vini, me surpreendeu no Flamengo, é que eu não imaginava que ele sofreria de tremedeira. Os primeiros 10 minutos do Flamengo tem erro não forçado do goleiro Rossi saindo a jogar, do Pulgar saindo a jogar, do Wesley saindo para jogar, com uma marcação que ainda não era tão próxima do tipo dar um carrinho no cara. A marcação que deu um carrinho no cara foi do Upamecano em cima do Arrascaeta no segundo gol, no 2-0. 3 dos 4 gols... Saída errada do Flamengo. Erro não forçado ou forçado. Mas os primeiros 10 minutos me impressionam, Gustavo. E o outro porque gol o Flamengo não conseguia ficar com a bola. O Flamengo tremeu durante 10 minutos. E quando volta pro jogo, ele volta mesmo. Mas eu acho que tem prateleiras, tá? Tem uma primeira camada. O brasileiro contra o europeu. E só que o Bayern, pra mim, ele tá na prateleira, independentemente do momento da história, na prateleira dos que fazem qualquer um tremer. Então eu posso colocar ali Bayern, Real Madrid, Barcelona, City. E o City hoje, atualmente, assim, né? São times que eu acho que causam isso. Por mais poder que tu tenha. O Flamengo é um time poderoso. O flamenguista se acha favorito contra o Real Madrid. Eu acrescentaria o Liverpool aí. Hoje teve uma de um flamenguista antes do jogo. Que foi teve várias, Maurício. Teve várias. Uma só. A que tu vai falar é uma só. É muito suco de Rio de Janeiro. Eu tô com saudade lá que eu não vou desde antes da pandemia. Diogo, o cara diz assim pro Rodrigo Oliveira. E, Rodrigo, quanto é que vai ser o jogo? 1-0. Frango do Neuer. Mas tem uma coisa que não vai acontecer. Aí o Neuer faz um milagre. Quando tá 2-0, o Neuer faz um milagre. Isso aí é sensacional. Mas eu senti no jogo, seriamente assim, que eu concordo com o Maurício, não foi assim uma lavada e o Flamengo, mas é aquilo, né? É outro esporte. Isso a gente sabia. Parecia, César, parecia que quando o Flamengo encostava o City, o Bayern vai lá e... Vamos mais um pouquinho, faz mais um gol. Eu acho que o Flamengo, primeiro, o Flamengo não está acostumado a jogar com times maiores que ele. Eu acho que esse é um ponto. O Flamengo não está acostumado com isso. Aqui no Brasil não tem nenhum time maior que o do Flamengo. Então, e na América ele bate com o River Plate e ganha, por exemplo. Não, ele é maior que o River Plate hoje. Só que pra mim o jogo não foi assim, sabe? O primeiro gol, por exemplo, um gol que todo mundo toma, um gol de bola parada ali. Se é aqui no Brasil, né? se é aqui no Brasil aquele lance, vamos lá. Dá um empurrão no Pulgar, tu acha? Ele puxa a camisa do Pulgar ali, o VAR leva 19 minutos e não dá o gol. Não, mas é verdade, é verdade. Essa, pra mim, a grande lição do Campeonato do Mundo é essa, pra mim. Arbitragem, né? Mas o escanteio é originado numa saída errada do Wesley ali, uma atrapalhada. O segundo gol, o Flamengo dá azar também. Que é uma roubada em cima do Arrascaeta. O Upamecano e aí o cara bate no pé do... Não é azar. Não. Roubar a bola não. Os caras estavam ali, entendeu? Estavam ligados, porque respeitaram o Flamengo. Eu não acho que roubar a bola tenha sido azar. Só que ela vai chute. Ele bate, ela desvia, vai encontra o pé da trave lá, gol. Pô, 2-0 contra. O que eu pensei ali? Esse jogo não volta nunca mais. Eu falei que me lembrou 14. Copa Brasil e Alemanha. Eu não fiquei com isso porque o Flamengo tinha uma coisa e aí entra as lições do Mundial pra mim, entendeu? Que eu acho que a gente tem que tentar até na nossa cabeça como comentarista, tentar avançar no que o Mundial mostrou. O Flamengo montou uma equipe competitiva, tirando jogadores que são estrelas, por exemplo. A não utilização da maneira como o Pedro joga. É verdade, cara. Entendeu? E o Flamengo foi competitivo. A leitura do Felipe Luiz foi aquela que tu fez antes. Felipe e Arrascaeta no mesmo time para correr... Pedro, desculpa.
Pedro e Arrascaeta no mesmo time pra correr, pra morder, não dá pra suportar. Aí tu faz isso. Aí depois tu vai lembrar do Renato tirando o Ganso no intervalo do jogo e não colocando mais pra jogar. Exatamente. Porque não dá mais. Não dá. Nesse modelo, aqui no Brasil Nessa talvez disputa, dê. né? Neste conceito contra de esse jogo. adversário. Lá na Libertadores, não sei se o Pedro vai jogar ou não. Agora aqui, se eu não for competitivo, eu não jogo. E aí eu acho que o Flamengo foi competitivo. A ponto de tomar gols com roubadas de bola na pressão alta. O Flamengo nunca abdicou disso. Vamos pensar nós aqui. Trocou uma, roubou, trocou duas, roubou, joga pra lá. O problema é deles. E tu não vai ficar com a bola. Esse é um ponto o Flamengo legal. jogou, o Flamengo Esse é um ponto legal. tentou, o Flamengo fez. Acho que dá pra ser um pouco mais conservador. Isso. Pode ser, Esse Vini, é um ponto pode ser, Vini. Eu acho que pode ser muito conceitual. Tipo o Botafogo também. com o PSG. Não, mas Tá assim, bem. o Mas Botafogo... não é o perfil do Flamengo jogar. Não, mas o desse jeito. Botafogo com o PSG foi... O Botafogo fez com o PSG... Contra o Palmeiras, ele tentou reprisar o que fez com o PSG e aí não é o mesmo adversário. Se eu tivesse que fazer uma crítica ao Flamengo, talvez seja essa. Teve algum momento ali que o Flamengo disse assim, não, eu vou enfrentar o Bayern... Como se eu fosse o Bayern. É isso aí. E aí ele tentou sair jogando todas as vezes, e aí não deu uma quebrada de bola, um bico de vez em quando é bom. Eu acho que o Flamengo... É o terceiro gol do Bayern. Quarto. O Luiz Araújo tenta sair driblando por dentro três caras. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Do Luiz Araújo. Né? 2 gols são do Luiz Araújo. Sendo que este que tu tá citando... Que é o quarto. Esse é infantil quase. Pois é. Porque não é errar um passe ou tomar uma pressão ou tomar uma roubada de bola. Tu perde a bola num drible de frente pro teu adversário, na intermediária por dentro. É que teve uma hora que me pareceu que em alguns lances, César, o Flamengo pensou quase como vergonha. Não, só um pouquinho. Eu não sou como vocês acham, aquele sul-americano que só dá balão. Eu sei jogar, eu vou mostrar pra vocês que eu sei jogar. Em alguns momentos do jogo, não era pra fazer isso mesmo. Aliás, alguns lances depois, tem uma bola do Pamecano, se eu não me engano, que ela sobra pra ele e dá um bago pro lado. O goleiro mais de uma. O goleiro mais de uma. O Neuer mais de uma fez isso. Exato. Só que o que eu vejo, o que eu vi do jogo, então eu saí com uma sensação muito positiva do Flamengo, não negativa. Eu também. Porque o Flamengo ele mostrou que ele tem trabalho de estrutura de time. O Flamengo é bom time mesmo. Um ótimo time. Mas é que é difícil. Bom time mesmo. Mas assim. é difícil nesse tipo de confronto. Por exemplo, tá? Grêmio e Real Madrid em 2017. Tu saiu com uma impressão positiva do Grêmio. Não, é diferente. Não, mas, claro, é diferente. Que sim. Por exemplo, porque, tá? Eu vou pegar o exemplo. Não importa o que o Flamengo fizesse. O enfrentamento. É que eu não acho que teve enfrentamento, tá? Vini, eu vou te dizer assim, ó. Pra mim, o jogo, a vitória do Bayern sobre o Flamengo, pro futebol brasileiro, precisa ser vista muito maior do que a vitória do Botafogo sobre o PSG. A derrota do Flamengo para esse time do Bayern hoje, ela é pro futebol brasileiro, ela deve ser vista pelo futebol brasileiro muito maior do que aquela vitória de um time que jogou com 2 linhas dentro do gol. E meteu 2, 3 contra-ataque e ganhou o jogo. Discordo muito. Este jogo de hoje, olha, a maneira como o Felipe Luiz encarou o jogo, os jogadores... Mas o Flamengo perdeu, pô, eu sei que perdeu e vai perder outras vezes. Só que o Bayern também... O Bayern jogou, mas o Flamengo encostava, o Bayern ia lá e fazia outro gol. Não é bem assim. Pra mim foi assim, pra mim foi assim. Assim, eu não tô menosprezando, eu achei linda a postura do Flamengo. Se eu fosse flamenguista, eu estaria orgulhoso. O grande problema do Flamengo hoje é um problema que o Flamengo vai enfrentar, porque o Flamengo ele é no Rio de Janeiro. O grande problema do Flamengo hoje é que ele não está acostumado a jogar com times iguais àquele. Então ele não vai conseguir subir o nível de enfrentamento. Ele vai jogar contra o Inter, que tem um cara que não corre na frente, que tem um volante que tá mal fisicamente, que tem um cara de 35 anos, e aí ele vai ficar no nível de enfrentamento menor. Quando ele pega os caras lá da França, que são os caras de 19 anos que voam o tempo todo, o nível de enfrentamento deles sobe, mas eles perdem. Eu vou mais longe, tá? Esse time do Flamengo, se joga contra o Bayern 5 vezes, na sexta o jogo é outro. Na sexta o jogo é outro. Eu tenho, hoje, quando terminou a transmissão, que o Gustavo pediu a última fala na nossa transmissão, eu trouxe
o Flamengo para nossa realidade, para a proximidade que ele tem com a gente, que é ser o adversário do Inter na Libertadores. E aí eu ainda disse, eu gostaria muito, mas seria mentiroso se dissesse, eu gostaria muito de dizer que o Flamengo que perde de 4-2 do Bayern vem abalado para a Libertadores, vem diminuído, vem fragilizado, porque se mostraram ali todos os seus defeitos. Não. O Flamengo que vem enfrentar o Internacional é o Flamengo que compete contra o Bayern, toma 2-0 ou 4-2, se você preferir, mas uma diferença de 2 gols de um time que por 2 vezes esteve por 1 gol em relação a ele. E esse Flamengo, na comparação com o Inter e com o futebol brasileiro, ele não perde força. Ele ganha corpo, nessa ideia do César e daquilo que o Vini trouxe há pouco sobre o torcedor do Flamengo se sentir orgulhoso. O Flamengo não pagou fiasco. O Flamengo não deixou parte da dignidade lá porque tomou um quatrilho, porque ele botou 2 em cima desse Bayern de Munique. Então o enfrentamento com o Inter não facilita pelo Flamengo ter saído do jeito que saiu. Ele talvez fique até pior. Isso eu ia propor para vocês, para a gente puxar um pouco esse viés, e principalmente o Vini, do enfrentamento que o Inter tem. Claro que vai ser lá em agosto, infelizmente, né? Infelizmente, para nós e para o futebol de um modo geral, a gente não consegue fazer um jogo do nível que a gente viu hoje. A gente não vai fazer. O Flamengo vai jogar muito pior contra o Inter do que ele jogou hoje. É que assim, mas muito pior. O Flamengo, que esse é o ponto. Eu não vi o Bayern. Eu acho que o Bayern jogou bola, tá? Jogou, se entregou. Mas eu não vi o Bayern sendo 100% Bayern. E eu vi o Flamengo sendo 200%. Hoje eu achei que o Bayern tentou. Teve um lance que o Harry Kane simulou pênalti. Falei, o Harry Kane simulando pênalti é um cara do empurrão, né? No segundo tempo. Aquilo ali, uma baita mas eu não acho que o Bayern deixou de correr. Quando a gente começa a falar isso, fica até, né, uma linha muito tênue. Mas eu não acho que o Bayern deixou de correr. Mas pra mim, claramente, o jogo se encaminhou de uma forma. Com 30 minutos estava 2-0 pro Bayern. Tá 2-0 o jogo. Pega esse lance, pra mim esse lance descreve um pouco e contestando a tua tese. Cruzamento, o Luiz Araújo pega de primeiro, o Neuer faz um milagre e aí eu acho que a bola cai no zagueiro, o zagueiro chuta pra linha de fundo, não é isso? Mais ou menos isso, né? O gol do Flamengo sai pouco depois. E aí, quando o Neuer faz a defesa, a bola vai pra linha de fundo, vem um zagueiro ou um volante. O Kimmich. E vibra com o goleiro. E faz assim como quem diz gol nosso. É o Kimmich. Não, aquele lance. Quiseram ganhar, eles estavam querendo ganhar. Não, mas aí que tá. E lutando pra isso, ligados, atentos. É sobre isso. Eu vi o Bayern jogar no. Esse foi o elogio pro Flamengo. Eu vi o Bayern jogar na última rodada. Aquele Bayern tava caminhando. Aquele lá tava caminhando. O de hoje não. Mas não tô dizendo, o Flamengo fez o Bayern correr mais, eu tô dizendo assim, ó, quando tu joga contra uma equipe, por isso é que eu tô falando que esse jogo de hoje ele precisa ser visto pelo brasileiro como um exemplo de nível que a gente pode atingir. E eu acho que o Flamengo tem chance de atingir. Nenhum outro. Pegando o Grêmio Inter como exemplo aqui, é outro mundo, tá? É outro planeta. Porque contra o Botafogo, que o PSG perdeu, e jogou rigorosamente igual o Botafogo a como jogou contra o Atlético de Madrid e o Botafogo perdeu, e jogou igual contra o Palmeiras e empatou, porque depois vai perder depois o jogo, empatou. Não, eu sei, mas pegando... Na prorrogação só, mas nos 90 eu tô pegando uma vitória, uma derrota e um empate, para dar esse exemplo. O que acontece ali? O adversário sabe que aquele cara não vai te dar muito enfrentamento. Hoje não foi o que a gente viu. Hoje, se não baixasse as linhas do Bayern, eles iam tomar gol, como tomaram. Mas vai perder igual, são times... Não, mas é que... O Flamengo vai fazer no enfrentamento do futebol, Vini. No enfrentamento do futebol é como qualquer outra atividade. Mas é que tu tá falando, por exemplo, o Botafogo jogou menos que o Flamengo e ganhou. Mas é que isso é futebol, daí tu quer que o Flamengo fez o enfrentamento, eu acho louvável, mas perdeu. Se todos os times quiserem ter essa postura do Flamengo, a gente vai perder pra eles. Não. A gente vai perder. Se o Flamengo 4 em 4 anos vão perder. Se esses 11 do Flamengo hoje, tá? Se esses 11 do Flamengo hoje, tu transporta eles pra Europa e eles começam a fazer enfrentamento do nível que eles jogaram hoje, em 2 meses eles estão jogando contra os caras.